segundo os pressupostos psicológicos e cosmológicos da obra. Para melhor compreender a tradução que aqui apresentamos, achamos importante dizer algo sobre os fundamentos da cosmovisão na qual o método repousa. Essa cosmovisão é, até certo ponto, comum a todas as demais orientações filosóficas da China. Seu pressuposto inicial é o de que cosmo e homem, no fundo, obedecem às mesmas leis. O homem é um cosmo em miniatura, não estando separado do macrocosmo por barreiras intransponíveis. São regidos pelas mesmas leis e há uma passagem ligando uma situação à outra. Psique e cosmo comportam-se como mundo interior e mundo ambiente. Portanto, o homem participa por sua natureza de todo o acontecimento cósmico. E está entretecido a ele, interna e externamente. O tal, o sentido do mundo, o caminho, domina pois o homem, do mesmo modo que a natureza invisível e visível, céu e terra. O sinal que designa o tal em sua forma originária 8 consiste em uma cabeça, que deve ser interpretada como começo, e em um sinal para ir, ou andar, precisamente em seu duplo significado que implica também o de trilho, além disso, ainda um sinal para deter-se, que desaparece na grafia posterior. O significado originário é assim o de um trilho que, sendo estável em si mesmo, conduz diretamente de um começo até a meta. O pensamento subjacente é o de que ele, mesmo sendo imóvel, transmite todos os movimentos, outorgando-lhes a lei. Os caminhos do céu são aqueles através dos quais os astros se movimentam, o caminho do homem é a via pela qual ele deve andar. Lao Tse usou esta expressão em seu sentido metafísico, como o princípio último do mundo, como o sentido anterior a toda a realização, antes da separação e polarização dos opostos, fato este que está à base de toda a realização. Esta terminologia é o pressuposto fundamental deste livro. Há uma certa diferença no confucionismo, no tocante a este ponto. Nele, a expressão tal tem um sentido de mundo interior igual caminho certo, este, por um lado, é o caminho do céu e, por outro, o caminho do homem. O princípio último da unidade não dual é, para o confucionismo, o Tai-Ji-Ai, a grande viga mestra, o grande polo. A expressão polo aparece também ocasionalmente em nosso texto, e se identifica com o tal. A partir do tal, isto é, do Tai-Ji-Ai, surgem os princípios da realidade, o polo luminoso, Yang, e o polo obscuro ou sombrio, Yin. Os círculos estudiosos europeus pensaram primeiramente em relações sexuais. No entanto, os sinais se referem a fenômenos da natureza. Yin é sombra, portanto o lado norte de uma montanha e o lado sul de um rio, uma vez que o sol, durante o dia, ocupa tal posição, que faz com que a montanha, vista do sul, pareça escura. Yang mostra em sua forma originária pálpebras pestanejando e é em relação ao sinal em o lado sul da montanha e o lado norte do rio. Somente a partir deste significado o luminoso e o obscuro se tornam princípios que se estendem a todos os pares de opostos, inclusive o sexual. Mas como ambos só
são atuantes no domínio do fenômeno e têm sua origem comum no uno sem dualidade. Onde Yang aparece como princípio ativo condicionante e Yin, como princípio passivo. Derivado e condicionado, é bem claro que esses pensamentos não se baseiam num dualismo metafísico. Menos abstratos do que Yin e Yang são os conceitos do criativo e do receptivo, Qin e Kun, que procedem do livro das mutações. Eles são simbolizados pelo céu e pela terra, mediante a união de ambos e através da ação das forças originárias duais dentro dessa cena. Segundo a lei originária una do tal, se originam as 10.000 coisas, isto é, o mundo exterior. Entre estas coisas considerado de fora encontra-se o ser humano em sua aparência corpórea que, no conjunto de suas partes, é um pequeno universo, se altien. Dei. Assim, pois, o interior do homem também provém do céu, como dizem alguns confucionistas, ou então é uma forma fenomênica do tal, como julgam os taoístas. O homem desdobra-se, de acordo com sua aparência, numa multiplicidade de indivíduos, em cada um dos quais está incluído o uno central como princípio de vida. Só que antes do nascimento, no momento de sua concepção, ele se divide numa polaridade, ser e vida, Sing e Ming. O sinal para ser, Sing, compõe-se de coração, Sin, e surgir, nascer, Chong. O coração, Sin, é, segundo a concepção chinesa, a sede da consciência emocional, que é despertada, através da reação emotiva dos 5 sentidos, para as impressões do mundo exterior. O substrato que permanece quando nenhum sentimento se manifesta, o que por assim dizer perdura num estado transcendente ou supraconsciente, é o ser, Sing. Segundo a definição mais precisa deste conceito, ele é originariamente bom se for considerado sob o ponto de vista da eternidade, mod esai. E originariamente mau ou pelo menos neutro, sob o ponto de vista do desenvolvimento empírico histórico, Sun-Kua, só podendo melhorar através de uma longa evolução dos costumes. O ser, Sing, que de um modo ou de outro está bem próximo do Logos, ao entrar no âmbito fenomênico, liga-se estreitamente à vida, Ming. O sinal Ming, vida, significa uma ordem régia e portanto determinação, fatalidade, o destino que cabe a alguém e, assim, também a duração da vida, a medida da força vital disponível. Por conseguinte, Ming, vida, se aproxima do Eros. Ambos os princípios são, por assim dizer, supra-individuais. O ser, Sing, é o que torna o homem um ser espiritual. O homem enquanto indivíduo o possui, mas ele ultrapassa muito o ser individual. A vida, Ming, também é supra-individual, uma vez que o homem deve simplesmente aceitar o seu destino, que não provém de sua vontade consciente. O confucionismo vê no destino uma lei determinada pelo céu, a qual devemos submeter-nos, o taoísmo vê nele o jogo multicolorido da natureza que não pode no entanto fugir às leis do Tao, este se identifica pura e simplesmente com o acaso. O budismo na China o considera a atuação do karma dentro do mundo da ilusão. A essas dualidades correspondem no homem corporal e pessoal as seguintes tensões polares.
O corpo é animado pela participação conjunta de duas estruturas anímicas, Rã, que eu traduzi por animus, uma vez que pertence ao princípio Yang. 2po, traduzido por anima, uma vez que pertence ao princípio Yin. Ambos são representações obtidas mediante a observação do processo da morte, tendo o sinal característico do demônio, do morto, Gui. Considerava-se a anima particularmente ligada aos processos corporais. Por ocasião da morte ela mergulha na terra e se decompõe. O animus, pelo contrário, é a alma superior que se eleva no ar após a morte, aí se mantendo ativa durante algum tempo. Depois se desvanece no espaço celeste, isto é, reflui para o reservatório geral da vida. No homem vivo, ambos correspondem até certo ponto ao sistema cerebral e solar. O animus mora nos olhos, a anima no abdômen. O animus é luminoso e dotado de grande mobilidade, a anima é obscura e presa à terra. O sinal para Rã, animus, compõe-se de demônio e nuvem, o sinal para Po, anima, de demônio e branco. Poderíamos deduzir daí outras ideias semelhantes que encontramos noutra parte como alma-sombra e alma-corpo. Sem dúvida, a concepção chinesa contém algo de parecido. Devemos, no entanto, ser precavidos no tocante a estabelecer sua procedência, pois a grafia mais antiga não tem o sinal característico para demônio. É possível que se trate de símbolos originários, cuja procedência não pode ser rastreada. Seja como for, o animus Rã é a alma Yang luminosa, ao passo que a anima Po é a obscura alma Yin. O movimento direto habitual, isto é, o processo vital descendente, consiste em que essas duas almas entram em relação recíproca, a modo de fator intelectual e animal. Em geral, a anima, a vontade insensível, aguilhada pelas paixões, obriga o animus ou intelecto a colocar-se a seu serviço. Pelo menos o faz voltar-se para fora disso, resultando que as forças do animus e da anima se esvaem e a vida se consome. Como resultado positivo ocorre a geração de novos seres nos quais a vida se prolonga. Enquanto o ser originário se externaliza e finalmente se transforma pelas coisas em coisa, o ponto final é a morte. A anima mergulha, o animus se eleva e o eu é privado de sua força, numa situação dúbia. Quando esta externalização se afirma, ocorre em consequência o peso e o mergulho na surda aflição da morte e o eu só se alimenta miseravelmente das imagens ilusórias da vida que ainda o atraem, sem que no entanto possa participar ativamente delas. Inferno, almas famintas. Se, apesar da externalização, houve um esforço para o alto, recebe-se uma vida relativamente beatífica, de acordo com os méritos, pelo menos durante algum tempo, enquanto se é fortalecido pelas forças dos sacrifícios dos sobreviventes. Em ambos os casos, o elemento pessoal se retrai até completar-se a involução correspondente à externalização, o ser torna-se um fantasma impotente e seu destino chega ao fim, por lhe faltarem as forças da vida. É então que ele colhe os frutos de suas boas ou más ações. Nos céus ou infernos, os quais não se situam fora, sendo estados puramente interiores.
Quanto mais profundamente mergulha nesses estados, mais se envolve, até desaparecer da superfície da existência tal como ela findou, e as imaginações nele presentes fornecerão os elementos para o início de uma nova existência, num novo regaço materno. Toda esta situação é a situação do demônio, do espírito, do morto, daquele que se retira. Em chinês, é o Gui, muitas vezes traduzido erradamente por diabo. Quando, pelo contrário, se consegue durante a vida iniciar o movimento reversivo ascendente das forças vitais, quando as forças da anima são dominadas pelo ânimos, realizasse uma libertação das coisas exteriores. Elas são reconhecidas, mas não cobiçadas. Através disso, a força da ilusão é rompida. Ocorre um movimento circular ascendente das energias. O eu retira-se dos emaranhados do mundo e permanece vivo. Depois da morte, uma vez que a interiorização impediu as forças vitais de se derramarem para fora, pelo contrário, estas últimas criaram um centro vital na rotação interior da mônada, que não depende da existência corporal. Um tal eu é um Deus. Shen. O sinal para Shen significa expandir-se, atuar, em suma, é o contrário de Gui. Em sua grafia mais antiga, Shen é representado por um meandro duplamente sinuoso, que também pode significar trovão, raio, excitação elétrica. Um tal ser possui duração enquanto persiste a rotação interna. É também capaz de influenciar as pessoas, a partir do invisível, entusiasmando-as para desenvolverem grandes ideias e nobres ações. São os santos e sábios dos tempos mais remotos, que estimulam e desenvolvem a humanidade, através dos séculos. Entretanto, há uma limitação. Eles continuam pessoais e portanto sujeitos às atuações de espaço e tempo. Eles também não são imortais, tal como céu e terra não são eternos. Eterna é apenas a flor de ouro, que brota da libertação interior de todos os envolvimentos com as coisas. O homem que alcança este estágio ultrapassa seu eu. Não se limita mais à mônada, mas penetra no círculo da dualidade polar de todos os fenômenos e retorna ao uno, isento de dualidade, o tal. Assinalemos aqui uma diferença entre o budismo e o taoísmo. No budismo, este retorno ao nirvana se liga a uma extinção total do eu, que é apenas ilusório, tal como o mundo. Não podendo ser explicado ou esclarecido como uma morte ou um término, é decididamente transcendência. No taoísmo, pelo contrário, a meta é, por assim dizer, conservar na transfiguração a ideia de pessoa, os vestígios das vivências. É a luz que com a vida retorna a si mesma, simbolizada no nosso texto pela flor de ouro. Como apêndice, acrescentemos algumas palavras sobre a maneira pela qual são empregados em nosso texto os 8 sinais do livro das mutações, e o sinal de Shen 2 trovão, o incitante é a vida que irrompe das profundezas da terra, é o começo de todo movimento. O sinal Sun 6 vento, madeira, o suave caracteriza o afluxo das forças da realidade, na forma da ideia. Assim como o vento penetra todos os espaços, ele é o que tudo penetra,
produzindo a realização. O sinal Li Sol, fogo, o luminoso, aderente, desempenha um grande papel nesta religião da luz. Ele mora nos olhos, forma o círculo protetor e opera o renascimento. O sinal com % terra, o receptivo. É um dos dois princípios originários, isto é, o princípio Yin, concretizado nas forças da terra. A terra, como campo lavrado, acolhe e dá forma à semente do céu. O sinal de Iuai jogo da velha. Lago, Vapers, o jovial é um estado conclusivo, referente ao lado Yin, pertinente ao outono. O sinal Qian. Céu, o criativo, o forte é a concretização do princípio Yang, que fecunda com o receptivo. O sinal Ga no jogo da velha água, o abissal é o oposto de Li 7 a partir de sua estrutura externa. Ele representa a região do Eros, ao passo que Li representa o Logos. Assim como Li é o Sol, Gan é a Lua. O casamento de Gan e de Li constitui o processo mágico secreto, que gera a criança, o homem novo. O sinal de montanha, o permanecer imóvel é a imagem da meditação, que mediante a quietude exterior produz a vivificação da interiorização. Portanto, Dien Cifrão é o lugar em que morte e vida se tocam. Onde se cumpre o morre e transforma-te. Céu. Criador, forte. É espacial, invisível e ilimitado. Representa o Pai. Parte do corpo, cabeça. Símbolo animal, cavalo. Terra. Receptivo, maleável, dedicado. É formal, visível e limitado. Representa a mãe. Parte do corpo, ventre. Animal, vaca. Montanha. Quietude. É o concreto, o sólido e a acumulação sólida. Representa o filho mais novo. Parte do corpo, mão. Animal, cão. Lago. Alegria, jovialidade. É a incógnita, a acumulação líquida. Representa a filha mais nova. Parte do corpo, boca. Animal, carneiro. Trovão. O que desperta e movimenta. Desperta o mundo interior. Representa o filho mais velho. Parte do corpo, pé. Animal, dragão. Vento. Madeira, suave, penetrante. Desperta o movimento exterior. Representa a filha mais velha. Parte do corpo, coxa. Animal, galo. Fogo. Sol. Luminoso, aderente. É o impulso ascendente. Representa a filha do meio. Parte do corpo, óleo. Animal, fazão. Água. Nuvens, abismo, perigo. É o impulso descendente. Representa o filho do meio. Parte do corpo, ouvido. Animal, porco.